Um feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos à Igreja Adventista Central de São Paulo. Você é muito bem-vindo aqui. Vamos começar a nossa manhã de sábado louvando e engrandecendo o nome daquele que nos dá vida, para agradecer pela semana e agradecer porque estamos aqui perto de quem a gente ama, perto de pessoas queridas, para louvar e agradecer o nome de Deus. Você pode ficar em pé? Precioso nome, o nome de Jesus. Precioso nome, o nome de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar. Precioso nome, o nome de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Amém. Feliz sábado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga feliz sábado com o seu melhor sorriso. Feliz sábado, tudo bem? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Ixi, eu acho que eu vou descer aqui para dar alguns abraços também. É bom abraçar. É bom conhecer o amigo que está do nosso lado, os nossos irmãos. Eu quero dar as boas-vindas a você que hoje veio à casa de oração para orar, para adorar, para cultuar. E eu queria te convidar, a gente vai cantar essa música que ela fala sobre entrega. Muitas vezes a gente busca estar perto de Jesus, mas a sensação que eu tenho por mim mesma é que muitas vezes a gente vai com muitas reservas buscar a Jesus. A gente quer entregar tudo, mas a gente tem dificuldade de entregar tudo. Então eu queria te convidar que enquanto você canta essa música, você pensasse naquilo que você ainda tem segurado em suas mãos, tem tentado manter o controle, e dispense esse controle nas mãos daquele que tudo pode, que é Jesus.
versículo 12 até o 13, diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá. Repita comigo. Com a força que Cristo me dá. Não, diga de novo. Só mais uma vez. Posso enfrentar qualquer situação. Posso enfrentar qualquer situação. Eu sempre olhei para esse verso da Bíblia e eu invejava Paulo de alguma forma. Falando, não é muito difícil chegar nesse resultado aqui. Como que eu posso olhar para uma situação e estar feliz com ela? Só que a palavra contente, ela vem do contentamento. E o contentamento, ele está alheio à situação. Se eu estou numa situação boa ou numa situação ruim, quando eu tenho contentamento na força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. E o segredo está aí. Eu naturalmente, eu humanamente, você naturalmente, você humanamente falando, gente, isso é impossível, a gente ter contentamento nos dias bons e nos dias ruins. Mas a gente acabou de repetir algumas vezes, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E nesse sábado eu quero te lembrar, aquilo que você trouxe de ruim durante toda a sua semana, aquelas dificuldades que você está ali enfrentando, e você olha e você reclama e fala, Deus, não é possível, eu estou passando por isso, eu não tenho mais forças para isso. Eu quero te lembrar que com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. E o segredo está aí. E para eu me contentar em Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. E para eu confiar em Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. E eu te convido a esse relacionamento neste momento. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos neste momento. Fecha os seus olhos. Conversa com Jesus alguns segundos aí e fala para Ele, Jesus, eu tenho reclamado disso. Eu tenho sentido falta disso. Mas eu quero que neste momento você peça para o Espírito Santo te lembrar que com a força que Cristo te dá, você pode enfrentar qualquer situação. E se hoje você veio à casa dele para adorar, é para que você saia daqui repleto da presença daquele que pode te sustentar em qualquer situação. E Ele vai fazer isso. E você só precisa abrir o seu coração para Ele agir. Querido Jesus, eu queria te pedir neste momento, Pai. Eu sei que muitos de nós chegamos aqui para cumprir uma agenda, para cumprir uma tabela sabática. Porque foi o dia que nós entendemos biblicamente que é o dia de te adorar, é o dia de vir à igreja. Ah, Deus, mas o Senhor tem tão mais para dar. O Senhor tem tão mais a derramar nessa casa. E Pai, eu te peço humildemente, seja com o coração de cada um dos que estão aqui agora, Pai. Para aqueles que vieram hoje achando que só viria para mais um culto, para mais uma agenda, Senhor, que o coração de cada um deles seja aquecido pela presença do Espírito Santo, lembrando que as nossas forças não são nada, a gente é muito fraco, a gente não consegue, a gente não é capaz. E que bom que a gente não é capaz, porque isso nos faz descansar em Ti, porque é somente com a Tua força que a gente pode vencer. Nos traga contentamento, Pai, e que a gente aprenda a olhar para situações ruins e confiar que o Senhor está nelas, que o Senhor está segurando a nossa mão nessas situações. Que a gente aprenda a olhar para situações boas e dar graças a Ti, porque se há algo bom que a gente vive, não é nosso mérito, mas é por Tua única e exclusiva graça e misericórdia. Obrigada por nos lembrar isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria convidar aqui, antes da gente finalizar esse momento, a irmã Geni. A gente vai começar nesse primeiro culto o processo da entrega da arca. A senhora pode vir aqui? Por favor, assim, isso. Essa digníssima. Por favor. Isso, muito bem. Vem mais pra cá, isso. Ela essa semana foi escolhida para levar a arca e a senhora está com a responsabilidade. Ela já tem cara de mulher de oração, não tem? Que privilégio que vai ser. A senhora vai orar
pela arca e pelos pedidos dessa igreja. E eu queria convidar essa igreja a não se esquecer de orar pela irmã Geni, porque a gente vai fazer uma troca. Enquanto ela ora por nós, a gente ora por ela. Enquanto o Espírito Santo vai fortalecendo a vida dessa igreja e dessa comunidade através dela, Ele vai fazer o mesmo na vida dela através das nossas orações. Porque nós somos um povo, nós somos uma família. E eu queria te convidar a erguer suas mãos em direção à irmã Geni neste momento, para a gente orar em favor dela. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida da Geni. Essa pessoa tão preciosa, essa joia tão linda que o Senhor escolheu para estar aqui nos abençoando e que dedicou a sua vida, tem dedicado a sua vida em prol do teu reino, do teu serviço, Pai. Senhor, traga bênçãos, continue trazendo bênçãos sem medida sobre a casa dela, sobre a sua família. Que a sua presença seja sentida no coração dela e através dela. E obrigada porque a gente já consegue sentir isso. A cada sorriso que ela dá, a cada conselho que ela dá, a cada oração que ela faz. Como nós somos agradecidos pela vida dessa mulher e obrigada. Porque se não fosse a tua força na vida dela, com certeza ela não estaria aqui. Mas nós temos aqui na frente hoje um testemunho vivo da tua graça, da tua força e da tua misericórdia. Acompanhe ela durante essa semana em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que ela viva nessa semana algo que ela nunca viveu na vida dela até aqui. Na tua graça, em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Amém. Fica aqui para cantar comigo esse finalzinho, tá bom? Então vamos lá. Nosso dueto. Cante, gente. Pois. Feliz sábado, crianças! Como vocês estão? Que bom estar mais um sábado, mais uma adoração infantil hoje, aqui na igreja. Olha só, antes de tudo, queria perguntar para vocês, quem tem aqui um amigo ou uma amiga? Quem tem, levanta a mão. Qual é o nome do seu amigo ou sua amiga? Lala. E o seu? Lala. Lala também. E o seu? Qual é o nome do seu amigo? Rebeca. Rebeca, gente, olha, eu também tenho um amigo, tá? Tenho uma amiga também. Você sabia que Jesus também tinha amigo aqui na terra, quando ele estava aqui? Jesus também tinha amigos. Pode passar o primeiro slide. Olha só, os amigos de Jesus... Os amigos de Jesus se chamavam Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e Jesus gostava muito deles. Sempre que Jesus ia em Betânia, onde eles moravam, Jesus tinha que passar na casa dos seus amigos. Jesus amava passar por lá.
Então, olha só, essa é a Marta. Ela amava fazer comidinhas gostosas para Jesus, fazer muitas coisas para Jesus quando Jesus ia para lá. E essa outra é Maria, e ela amava ouvir as histórias que Jesus contava. Ela ficava sentada ouvindo as histórias deles, ela amava ficar perto de Jesus. E esse outro é o Lázaro, também um amigo de Jesus, que Jesus amava muito. Certo dia, Jesus não estava na casa deles. Jesus estava em outro lugar, pregando o evangelho, fazendo milagres. Então, ele recebeu. Então, Jesus, só que na casa de Lázaro, algo não estava legal. Sabe o que aconteceu? Lázaro ficou doente. Olha só, Lázaro ficou muito doente. As irmãs cuidavam dele, davam remédio, né? Assim que nossos papais, nossos amigos fazem, cuidam da gente, né? Quando estamos doentes. Só que nada aconteceu. Então, um mensageiro foi até Jesus e disse: Jesus, o teu amigo Lázaro está muito doente. Então, Jesus respondeu: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Isso, ele falou assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que, depois que Jesus recebeu essa mensagem, Jesus ainda passou 2 dias lá e não foi na casa onde Lázaro morava. As pessoas não entendiam isso, mas Jesus tinha um plano muito maior. Então, sabe o que aconteceu depois? Lázaro morreu, crianças. Lázaro morreu e Marta e Maria ficaram muito tristes, porque o irmão dela tinha morrido e Jesus também não tinha ido lá. Aí, colocaram Jesus dentro de um sepulcro, tipo uma caverna. Lázaro dentro de um sepulcro, tipo uma caverna. Fecharam com a pedra. Mas aí Jesus falou assim: vamos até a Judéia. Quando Jesus estava chegando, lá vem Marta correndo, encontra Jesus, correndo. Jesus, o nosso irmão morreu. Se você tivesse aqui, o meu irmão Lázaro não tinha morrido. E Jesus então falou: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus, crianças. Aí, quando Jesus chegou na casa, Maria estava chorando também aos prantos e chorando. E Jesus, quando viu todo mundo chorando, Jesus se comoveu e Jesus também chorou. Vocês já choraram pelos seus amigos? Já? Jesus também chorou. Jesus ficou triste, olha só. Jesus chorou quando soube que Lázaro morreu, quando ele se comoveu, quando todo mundo estava chorando, as irmãs, os amigos de Deus. Então Jesus falou assim: me leve até onde ele está. Aí Marta falou assim: não, Jesus, mas Lázaro já faz 4 dias que morreu, deve estar fedendo muito, deve estar em decomposição. Aí Jesus falou assim: Marta, não falei que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, Jesus pediu que algumas pessoas ajudassem a removerem a pedra. E as pessoas ajudaram. E o milagre aconteceu. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou, crianças. Olha só, Lázaro não está mais morto. Jesus fez um milagre. Lázaro está vivo. E todos ficaram muito felizes com a ressurreição dele, os amigos, as famílias. E eu quero dizer uma coisa para vocês: sempre que vocês ficarem tristes, no dia que vocês ficarem tristes, se tendo sozinhos, algo ruim acontecer, lembre-se que Jesus é o seu amigo também, assim como era amigo de Lázaro, tá bom? Vocês devem orar, pedir a Deus que traga conforto ao seu coração e pedir a Jesus para ficar sempre pertinho de vocês, tá bom? Jesus é amigo de vocês, assim como era amigo de Lázaro. Vamos orar? Posição para a oração. Papai do céu, muito obrigada por estar aqui mais uma vez na tua casa. Obrigada, Senhor, por o Senhor ser meu amigo. Continua sendo, Senhor, o meu melhor amigo hoje e sempre. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.
Bom dia, igreja. Tudo bem? Esse é o momento da adoração pelas ofertas. Você sabe o que é isso? Acho que todo mundo sabe, né? Isso aqui é bom, né? Não é bom? Salivou? Provavelmente, né? Meus irmãos, as ofertas, elas têm dois motivos. E aqui a gente vai tentar fazer algo melhor, porque nós não somos tão maus assim, ok? E depois vocês vão entender, não hoje. As ofertas têm dois motivos. O primeiro motivo da oferta é o que ela vai alcançar, é para onde ela vai. Este talvez já fosse o motivo suficiente para que você ofertasse. Mas as ofertas, o dízimo, ele tem um outro motivo, que é um motivo interno. É do porquê você faz. Quando você oferta, quando você dá o seu dízimo, ela vai cumprir o seu propósito para além de você. Mas nós estamos lutando aqui, irmãos, para que ela também cumpra um propósito dentro de você. É importante nós, como liderança da igreja, colocar no teu coração que o dízimo e a oferta têm função espiritual em sua vida. Por isso que nós não somos Doritos. A oferta precisa fazer sentido dentro. A nossa igreja passa por dificuldades financeiras. E nós nunca dissemos isso. Meu ancião aqui, quando ele descobriu isso, ele disse assim para mim: Mauro, eu não sabia. E eu tenho direcionado as minhas ofertas para outros lugares. Se você não é ofertante e quer que isso continue, se você é ofertante e está direcionando para outros lugares, este é o momento, esta semana, este mês, por um período, é importante que você doe para cá. E como fazer isso? Quando você ofertar, aí no banco tem um QR Code. Para que você possa acessá-lo, você precisa abrir o seu banco, direcionar e fazer a sua oferta. Se você vai fazer a sua oferta durante a semana e você vai fazer um depósito, você precisará colocar o número 0,7 centavos ao final da tua oferta, porque ao fazê-lo, você estará dizendo que você quer abençoar esta igreja. Ok? Mas a oferta precisa cumprir uma função espiritual em sua vida. Então eu te peço, não faça de qualquer jeito. Faça pelos verdadeiros motivos que transformam você. E qual seria esse motivo? Primeiro, reconhecer que Deus é Deus em sua vida. E segundo, reconhecer de que você depende dele. E talvez esses sejam os únicos motivos pelos quais devemos ofertar o dízimo e fazer a nossa oferta. Que Deus possa te abençoar. E os gasofilácios estão aqui para você fazer a sua oferta física. Seja bem-vindo ao mundo da oferta, pelos motivos corretos. E que Deus te abençoe. Lembre de
Jesus, que é a nossa esperança e também o único que é digno de receber o nosso louvor e a nossa verdadeira adoração. Amém? Cante. Graças eu te dou, Pai. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno, Senhor, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós exaltamos o Teu nome nessa manhã aqui, nesse bom lugar. Porque viemos aqui não para te pedir nada, não para buscar nada. Nós viemos aqui para exclusivamente honrar e adorar o Teu santo nome. Que o Teu Santo Espírito possa traduzir aquilo que vai ser dito agora nessa manhã, de maneira a atender demandas de cada coração aqui representado, é o que eu te peço por Jesus, amém. Um bom dia, um feliz sábado. Para você que escolheu adorar com a gente aqui na Igreja Central de São Paulo. É muito gostoso, sábado após sábado, estarmos aqui. Na semana passada a gente encerrou o mês da juventude e agora começamos agosto. Julho parecia que não acabava mais, mas a gente agora já está em agosto, que é outro mês, que também às vezes parece que não acaba mais. Mas é meu mês predileto, porque é o mês que eu aniversario, então é um mês que eu gosto muito, o mês de agosto. Nós estamos começando hoje uma nova série de estudos, que tem o título Humanamente. E a nossa intenção nos sábados de agosto é estudar questões a respeito da humanidade, da nossa essência de quem somos, à luz das Escrituras. E para começar essa série, nada melhor do que introduzir, tentando trazer justamente uma resposta sobre quem nós somos. Quem somos? Quem você é? Para Deus, quem você é? Quem eu sou? Ao longo dessa série, a gente vai estudar questões da humanidade, as questões emocionais que mais nos perturbam, as grandes questões da identidade,
de quem somos à luz do texto sagrado. Vou dividir essa série com o pastor Renan e nós vamos ter aí os próximos sábados dedicados a estudar assuntos relacionados à humanidade à luz da Bíblia. Mas hoje, como eu disse, eu quero começar essa série tratando sobre quem nós somos e eu quero convidar você de cara a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João capítulo 3, lá no finzinho, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, e eu gostaria de começar essa série dando essa introdução com esse verso tão bonito que já define de cara, de largada, quem nós somos. Quem é que eu sou e quem é que você é? Qual é a nossa identidade? E antes de ler o texto, eu quero te dizer uma coisa. O que define a nossa identidade, no nosso documento de identidade, não é o número do nosso registro. Talvez você tenha aí no seu bolso o seu RG. Talvez você nem use mais o seu RG. Talvez você só use a CNH como documento, não é? Ela é suficiente. Ela tem foto, tem o CPF e tem o número do RG. Bom, mas para quem ainda usa o registro geral, o RG, você vai se lembrar que o RG tem sua foto, a mais bonita foto que você tem na sua coleção de fotos, geralmente é aquela do seu RG. Você tem a sua foto, você tem uma digital, não tem? A digital que define, porque se tiver alguém muito parecido com você, com o mesmo nome, você consegue distinguir quem é pela digital, que é única. Mas você também tem lá atrás, ou lá na frente ainda, uma pequena assinatura sua. E na parte de trás do documento tem um número. Mas não é nada disso que define quem você é. A informação mais importante do meu e do teu RG não é o número, que eu tenho decor do meu e acho que você tem decor do seu. A informação mais importante do nosso RG é uma informação que tem logo abaixo, na parte de trás dele, que tem um subtítulo assim, em negrito no RG, dizendo assim no documento: filiação. Você é quem você é, não é porque você tem esse número de registro ou esse nome. Você é quem você é, porque você é filho do fulano de tal e da ciclana, que é a senhora sua mãe e o senhor seu pai. Eu sou quem eu sou, porque eu sou filho de Marinice Caetano Masson e Anselmo Masson, que são meu pai e minha mãe. É a minha filiação que define a minha identidade. É a minha filiação que define quem eu sou. E aí eu te convido a 1 João, capítulo 3, verso 1, e eu quero dizer de cara, no início dessa série, quem você é, para que você não se esqueça quem você é. Verso 1 de 1 João, capítulo 3. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor me concedeu o Pai. Vede que grande amor te concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Servos, escravos, funcionários, servidores. O que ele nos chamou? De filhos. E aqui começa um problema no entendimento da nossa própria identidade, porque existe uma dificuldade de compreender que somos filhos. Eu me lembro que já contei isso muitas vezes em muitos lugares, mas fiz questão de verificar se já não tinha contado aqui. Se você já ouviu, foi em outro lugar eu contando isso. Mas eu me lembro que em 2018 eu fui transferido para ser capelão, pastor, responsável da pastoral estudantil do Colégio Adventista do Taboão da Serra. E o Colégio Adventista do Taboão da Serra, que fica aqui na zona sul de São Paulo, é o maior colégio em regime de externato da Igreja Adventista no Brasil, talvez na América do Sul. Havia 2.500 alunos matriculados naquele ano. Hoje tem 3 capelães naquele colégio. Na minha época só tinha um. E nós tínhamos que cuidar, eu tinha que cuidar da pastoral estudantil de 2.500 adolescentes, de 4 anos até 16, alguns repetentes com 17. E eu me lembro que quando eu cheguei naquele lugar, é um lugar complicado, imagina você ter que lidar com 2.500 adolescentes,
À época eu era um pouco mais novo, tinha alguma linguagem que já não tenho mais para falar com essa turma. Mas eu lembro que eu cheguei na primeira capela, que é um dia da semana em que no Colégio Adventista há uma aula cultural que acontece no auditório, que nós chamamos de capela, e o responsável por essa aula cultural é o pastor da escola. Eu cheguei no primeiro dia para ser apresentado numa quinta-feira naquela capela, olhei aquela multidão, tinham 10 capelas na quinta-feira, eu passava o dia todo falando com 5 de manhã e 5 à tarde. O dia todo falando com aqueles alunos naquele auditório, que é onde funciona, inclusive, a igreja central do Taboão da Serra. É no auditório do Colégio Adventista. E eu lembro que eu cheguei ali e cometi um erro a não se cometer. Eu virei para aquela turma, assim, de adolescentes, e falei assim, olha, quem tiver com problema, quem tiver precisando de alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, que a minha sala está de portas abertas para receber vocês, a hora que vocês quiserem. Eu imaginava que nenhum daqueles adolescentes ia querer falar com o pastor. Eles não vão querer procurar um pastor. Para que eles vão querer um pastor? Falei, bom, eu vou tentar me colocar aqui à disposição, porque quem sabe algum deles, um dia, pode vir a querer falar com o pastor. Erro a não se cometer. Desde que eu falei aquilo, eu me lembro que eu não conseguia sair da minha sala. Era difícil trabalhar. Primeiro porque uns mais espertos, para matar a aula, diziam que tinha um problema, que queriam falar com o pastor. Então eles saíam da sala para matar a aula, para ficar lá na minha sala. Então eu tinha que mapear isso. Mas segundo porque muitos deles tinham questões de fato, que precisavam ser lidadas. E ali eu comecei a perceber o drama da vida de adolescentes nos tempos que nós vivemos. Eu vou te dizer que não é exagero afirmar que pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, algumas vezes mais do que isso, eu recebia adolescentes na faixa dos 11 a 15 anos, 16, dizendo para mim que não tinham mais vontade de viver. Alguns deles vinham me mostrar e a gente tinha que acionar a psicóloga, a pedagoga, a orientadora. Alguns me mostravam feridas no corpo, cortes. Alguns diziam que tinham decidido que não queriam mais viver. E esse era o drama dos adolescentes dos dias que nós vivemos. Mas um deles me chamou a atenção, 16 anos de idade. Ele chegou para mim, entrou na minha sala e falou assim, pastor, eu vim aqui para te dizer que eu saí da igreja. E eu falei, bom, não há nada de novo. Um menino de 16 anos, que era adventista, dizer que estava saindo da igreja, afinal de contas, essa geração está em fuga dos bancos da igreja. E quando ele falou que ele tinha saído da igreja, eu falei, bom, mas por que você saiu da igreja? Ele falou assim, porque a igreja, eu não gosto mais da igreja. Eu falei, bom, eu tinha ouvido um amigo, pastor, tinha me dito que tinha feito isso, eu falei, eu vou aplicar com ele a mesma coisa que esse amigo pastor me disse que havia feito. Eu falei assim, está aqui uma folha de papel sulfite para você, uma folha de papel sulfite para mim, está aqui uma caneta para você e está aqui uma caneta para mim. Eu quero que você coloque aqui na sua folha as razões pelas quais você não gosta da igreja. E eu vou colocar na minha folha as razões pelas quais eu não gosto da igreja. E eu tenho certeza que quando a gente terminar, a minha folha vai ter mais motivos e mais razões do que as suas, porque se tem uma coisa que eu conheço é a igreja, porque eu nasci nesse negócio, eu sou neto, filho, irmão, pastor dessa igreja. E eu cresci nos bancos da igreja, eu fui forjado nos bancos da igreja, nos almoços de sábado e comissão de igreja, acompanhando meu pai no Brasil inteiro, de sul a norte do país. Se tem uma coisa que eu conheço na minha vida é a igreja adventista brasileira. E se tem uma coisa sobre a qual eu posso dizer o que gosto e o que não gosto é sobre a igreja. E está aqui, põe aí, começa a escrever, eu vou começar a escrever. Ele começou a olhar para mim e começou a colocar na folha dele as razões pelas quais ele não gostava da igreja. E ele colocou aquelas mais óbvias. Eu não gosto da igreja porque na igreja tudo não pode. Eu não gosto da igreja porque na igreja só tem hipócrita. Ele esqueceu que ele era mais um que fazia parte também do time. E ele continuou colocando as razões dele, e eu colocando as minhas. E enquanto ele colocava as dele, eu comecei a fazer umas perguntas para ele. Eu virei para ele e falei assim, tá, mas e aí? Você saiu da igreja, como é que está a vida agora? Está curtindo, está dando rolê, está indo para balada, está pegando geral, está legal a vida? Ele olhou para mim com uma cara de assustado e falou assim, não, pastor, eu não estou fazendo nada disso não. Eu falei, mas por que você saiu da igreja? Você saiu da igreja e não está curtindo a vida? Não, pastor, não estou fazendo isso aí.
Eu saí da igreja, pastor, agora eu estou seguindo Jesus. Eu falei, como é que é? Ele falou assim, eu saí da igreja, agora eu estou vivendo o reino. Agora eu estou vivendo o evangelho, pastor. Eu saí da igreja e agora eu estou seguindo Jesus. E aí quando ele me respondeu aquilo, era tudo que eu não esperava ouvir daquele menino, que disse que estava saindo da igreja. E eu inclinei minha cadeira para trás e falei assim, peraí, mas sabe aquele meme antigo do conte-me mais sobre isso? Eu falei, peraí, conte-me mais sobre isso. Como é que é esse negócio? Você saiu da igreja e agora você está seguindo Jesus? É, pastor, eu saí da igreja. Lá na minha igreja dizem que eu apostatei. Mas na verdade, pastor, não fui eu que apostatei. Foi a minha igreja que apostatou. Sabe por que a minha igreja apostatou? Porque ela já não tem propósito, ela não serve para mais nada. Ela só serve para ficar fazendo culto de sábado, quarta e domingo, ficar brigando para saber quem pode ou não pode ser ancião e que música que pode ou não pode cantar lá na frente. É só para isso que ela serve, ela não faz mais nada. A minha igreja apostatou faz tempo, pastor. Eu saí da igreja, agora eu estou seguindo Jesus. Eu confesso para você que eu era pago para convencer ele do contrário. Mas quando ele me falou aquilo, eu tive que ser honesto comigo mesmo, parar, olhar para o rosto daquele menino e falar assim, eu acho que você tem uma certa razão nisso que você está dizendo. E ele falou mais, pastor, agora eu estou... E depois eu até brinquei de registrar isso, e até virou depois um movimento que acontecia lá na Zona Sul de São Paulo. Ele falou assim, pastor, agora eu estou dando rolê do reino. Eu falei, que negócio é esse de rolê do reino? Eu estou dando rolê do reino, pastor, eu vou para a rua, eu vivo o evangelho, eu faço tudo aquilo que Jesus falou para fazer no evangelho, eu tenho um grupo de amigos, e a gente segue Jesus, e a gente fala de Jesus para as pessoas, e a gente não dá sopa para quem tem fome, a gente senta, come junto, ouve a história, busca, a gente está sendo Jesus nas ruas, pastor, a minha igreja apostatou, ela só serve para fazer culto, a gente está vivendo o evangelho agora, pastor. Aquilo para mim, como um pastor recém-formado, soou como um enorme desafio de vida. Como fazer para que aquela geração de meninos e meninas ainda vissem relevância no ser igreja? O que é ser cristão de fato? Essa é a provocação dessa geração. Espera aí, eles perceberam que ser cristão não era isso. E a gente está achando que eles estão apostatando da fé, mas não estão. Eles estão seguindo Jesus. Só que de repente Jesus não está passando pela igreja mais, está passando por uma outra rotina de vida, que vive o evangelho, porque eles não estão encontrando mais isso dentro da igreja. E isso é um desafio que precisa perturbar o meu coração e perturbar o seu coração. E eu me lembro que eu passei o resto do tempo que eu fui pastor daquele colégio, tentando encontrar uma resposta para aquele menino. Todos os estudos bíblicos que dei, toda a classe bíblica que fiz, todas as capelas em que preguei, eu... tinha a intenção de tentar mostrar para aquele menino o sentido das coisas. E em conversas com ele, eu comecei a perceber que ele teve uma formação na igreja um pouco problemática. Eu comecei a perceber que no ambiente de igreja que ele vivia, ele tinha crescido num ambiente que ensinou ele a ter medo de Jesus e não a amar Jesus. E eu comecei a me identificar com aquilo. A igreja que ele cresceu ensinava a ele sobre o medo, sobre a culpa, sobre a lei, sobre o inferno, sobre o cuidado, porque Jesus vai voltar, e se você não estiver na igreja, você está perdido. Uma igreja que botava medo sobre a volta de Jesus, vai ter uma perseguição, e vai ser assim, vão invadir as casas, você vai ter que fugir para o meio do mato, e era só sobre isso, a pregação era só sobre isso, e eles começavam a ter medo de Jesus e não a amar Jesus. Essa geração ferida pela igreja, que foi ensinada a ter medo de Jesus e não a amar Jesus, começou a compreender a sua vida e a sua jornada espiritual longe dos bancos da igreja, não porque apostataram da fé, mas porque entenderam que nesse lugar não encontravam mais Jesus. E por quê? Porque havia uma questão central, quase que antropológica no entendimento de quem nós somos, que um caminho religioso ensinou a essa geração que eles não eram filhos de Deus, mas que eles eram servos de um patrão cruel. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Talvez você esteja vivendo a sua fé há 40 anos como um servo, e você nunca tenha se entendido como um filho. E isso é fundamental para sabermos se você tem uma religiosidade saudável ou adoecida. Eu comecei a tentar responder aquele menino, e no afã de tentar responder aquele menino, uma das vezes nós conversamos sobre
se ele se entendia como filho ou como servo. E eu convidei ele a entender que nós somos filhos e não servos, e eu queria nessa manhã te convidar a entender que nós somos filhos e não servos. E por que nós somos filhos? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos, não seus servos, seus filhos. Servos nós somos do próximo, de Deus nós somos filhos. Vou repetir, servos nós somos do próximo, de Deus nós somos filhos. E aqui é uma lógica diferente de jornada, porque o servo entende que ele só vai para o céu. Quando você está na lógica do servo, o servo ele entende que só vai para o céu se ele obedecer ao seu patrão. É o evangelho da obediência. Ele só vai para o céu se ele obedecer o patrão, se ele mandar bem, se ele performar bem no seu cristianismo, de maneira que toda a sua lógica religiosa gira em torno dessa dinâmica de obedecer o patrão. O filho, ele entendeu que ele não vai para o céu porque ele obedece, ele vai para o céu porque ele é herdeiro, porque ele é filho. Ele não precisa fazer nada para merecer, ele só tem a filiação. O filho é filho sendo bom ou mal, o filho é filho sendo obediente ou desobediente. O importante é que ele se reconheça como filho. Duas maneiras muito diferentes de viver a fé e a religião, que resultam em cristãos diametralmente opostos na sua compreensão de quem são e de quem Deus é. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, o que é dito lá? Façamos o homem ao quê? A nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados naquilo que a teologia chama de imago Dei. Nós somos criados na imagem de Deus. Acontece que no processo aconteceu um probleminha. Nós fomos criados à imagem de Deus, mas no processo aconteceu um problema. Esse problema se chama lapso, esse problema se chama queda, esse problema se chama pecado. Nós somos criados à imagem de Deus. E quando a gente chega em Gênesis capítulo 2, verso 25, é dito assim, olha só, o que é a perfeição pré-queda, a perfeição pré-lapso, quem nós éramos antes do pecado. Olha o que diz capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam o quê? Estavam o quê? Nus. E não se envergonhavam de estar nus. A palavra hebraica para nus aqui é uma palavra plural. É o plural de Aron. Aron é nudez, é despido, é não coberto. Aron é não coberto, é despido. Aron é sem máscaras. Aron é sem maquiagens. Aron é desnudo, é revelado, é transparente, é não falso. Isso é Aron. E Arumim, que é a palavra hebraica que aparece aqui, é o plural de Aron. Olha, homem e mulher antes da queda, eles estavam nus, mas não era apenas uma nudez de corpos, era uma nudez de caráter. Eles podiam ser quem eles eram sem ter vergonha de ser quem eram. Imagina só, você poder ser quem você é sem ter vergonha de ser quem você é. Imagina que nós ainda fôssemos arumins e que você não precisasse esconder de mim o que você está pensando de mim agora. Já pensou? Já pensou se eu pudesse saber agora, nesse instante, o que você está pensando de mim desde que eu comecei a pregar? Você teria vergonha ou não teria vergonha do que você está pensando e fazendo? Se todos aqui pudessem ver o que está no teu coração e no teu íntimo agora, se ele tivesse nu, revelado, você teria vergonha ou não teria vergonha? Você entende o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que quando a gente era gente boa, porque hoje a gente é tudo gente ruim, haja vista o que passa pela sua cabeça sobre mim e na minha sobre todo mundo, sobre todos nós. Percebe? A gente era gente boa. Quando a gente era gente boa, antes do pecado, nós podíamos revelar o nosso coração e não ter vergonha do que estava no nosso coração, porque não havia maldade no nosso coração, não havia pecado habitando em nós. Por isso o texto bíblico diz que nós éramos arumim, que nós éramos nus e não tínhamos vergonha de estarmos nus. Acontece que arumim é o plural de Aron, que eu disse é desnudo. Mas no verso seguinte aparece um trocadilho intencional do autor do texto. Moisés, o autor do texto, de maneira intencional, quando ele construiu a sua narrativa, ele fez esse trocadilho de palavras. No capítulo 3, verso 1 é dito assim, olha, verso seguinte, mas
a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. A palavra sagaz, na minha Bíblia, talvez na tua Bíblia esteja a palavra astuto, talvez na sua Bíblia esteja a palavra malandro, a depender da sua tradução. A serpente, ela era astuta, ela era malandra, ela era falsa, ela era maquiada, ela não era transparente, ela era suspeita, ela era manipuladora. A serpente, ela era o oposto de Arumim, a serpente era Arum. Note, Aron, que tem o seu plural, Arumim, é desnudo, revelado, transparente, sem máscaras. Já Arum é um trocadilho intencional. Arum significa mascarado, traiçoeiro, malandro, coberto, encoberto. O homem antes da queda, ele não precisava usar máscaras. O homem depois da queda, a serpente era mascarada. O homem antes da queda, ele não precisava de máscaras para vir aqui. Eu estou aqui com a minha máscara. Você veio aqui com a sua máscara social. A gente não pode saber quem você é de verdade, senão a gente não vai gostar de você. E você não pode saber quem eu sou de verdade, senão você não vai gostar de mim. Para que a gente consiga comer junto em algum momento, a gente precisa colocar as nossas máscaras. Para que a gente seja agradável, para que a gente seja querido. Porque se a gente revelar o que tem de verdade no nosso coração, todo mundo vai perceber que a gente é tudo gente ruim. E não é um privilégio seu, nem meu. Eu sei quem eu sou gente ruim. Se alguma vez eu já te fiz bem, me desculpa, não foi minha intenção. Se eu já te fiz bem é porque por alguma razão, em algum momento, Cristo habitou em mim naquele momento. Porque eu, de mim mesmo, eu sei que sou mal. Você entende quem você é, a sua natureza. Por que é assim? Porque depois do capítulo 3, verso 1, é dito que o homem, quando come o fruto, o que ele faz? Ele se esconde. E quando ele se esconde, o que Deus vai fazer? Deus vai em busca, Deus vai à procura, porque é sempre assim. É Deus que busca o homem, não somos nós que voltamos para Deus. É Deus que vai ao nosso encontro. E a pergunta que Deus faz quando não encontra naquele lugar combinado Adão e Eva, ele diz assim, Adão, o que ele pergunta? O que ele pergunta? Adão, onde estás? Note, a pergunta de Jesus não foi, porque era Jesus quem estava naquela visita, a pergunta de Jesus não foi, Adão, o que você fez? Eu quero um relatório do que você fez, eu quero demonstração de arrependimento, eu quero confissão e eu quero abandono. Não. A pergunta de Jesus foi, Adão, onde estás? Porque era para você estar aqui e não está. Qual que é a resposta no verso 7 do capítulo 3 de Adão? Verso 7, vamos ler junto. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o quê? Medo e me escondi. Antes do pecado, o homem percebia sua nudez, mas não tinha vergonha dela, porque ele era puro. Depois que ele come o fruto, ele se enxerga nu e ele começa a ter vergonha de quem ele é. E ele começa a tentar, desde lá até hoje, a gente faz isso, esconder quem de fato nós somos. Nós começamos a ter medo de quem nós nos tornamos e vergonha de sermos como nós somos. E aí então a gente começa a mascarar. Nós somos criados, preste atenção, nós fomos criados à imago Dei, à imagem de Deus, mas o pecado destituiu de nós a imagem e semelhança do nosso Criador, e nós nos tornamos imediatamente a imagem da serpente. Nós nos tornamos astutos, malandros, traiçoeiros, sagazes. É isso que o texto bíblico está dizendo. A partir daqui começa o plano da redenção. O que é o plano da redenção? Segundo Ellen White no livro Educação, o plano da redenção é
restaurar no homem a imagem do seu Criador que foi perdida no Éden. Olha o que é o plano da redenção. É restaurar no homem a imagem do seu Criador que foi perdida no Éden. Nós fomos feitos à imagem de Deus, mas o pecado nos destituiu da sua imagem e nos tornamos iguais à serpente. Quando nos vimos, nos escondemos, nos mascaramos, nos maquiamos. E aqui tem a primeira analogia da salvação pelas obras. Porque quando o homem se percebeu em pecado, ele viu sua nudez e ele falou o seguinte: vou resolver o problema. E como é que ele tentou resolver o problema? Com as próprias mãos. Ele pegou e costurou uma roupa para cobrir sua nudez. Quando Jesus aparece e vê aquilo e pergunta: o que é isso, Adão? Ele fala assim: eu estava nu, mas eu fiz essa roupa. Essa é a primeira analogia bíblica da salvação pelas obras. É quando o homem entende que é responsabilidade dele resolver o problema do seu pecado. Não, ninguém sai do buraco puxando o próprio cabelo. O que Jesus fala: essas roupas que são obras da sua mão não servem para nada. É necessário que um inocente te substitua, morra, derrame-se sangue, e da roupa dele, do justo, do impoluto, do branco, da branca lã do cordeiro impoluto e santo e justo, é que a gente vai cobrir de justiça. Não haverá justiça em você, haverá justiça sobre você. Um outro morre no teu lugar. Isso é a primeira analogia da salvação pela fé. Você vai ter que confiar que o sangue do cordeiro é suficiente para te salvar. Até hoje a gente vive tentando coser roupa de folha para cobrir nosso pecado. Você peca e você acha que o seu dever é resolver esse problema. Você não confia no sangue do cordeiro que foi derramado na cruz. Bom, foi destituído de nós a imagem do Criador. E uma vez que foi destituído de nós a imagem do Criador e nos tornamos a imagem da serpente, agora, tudo que acontece daqui em diante tem um único propósito: restaurar em mim e em você a imagem do Criador que se perdeu nesse momento. Vem comigo para Romanos capítulo 8, famoso verso das Escrituras. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Você conhece decore e salteado esse verso. Talvez às vezes a gente use esse verso para fora do seu contexto. Eu queria que a gente entendesse esse verso à luz do seu contexto. Verso 28, olha o que é dito no verso 28. Capítulo 8 de Romanos, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: esse texto não está dizendo que tudo vai dar certo na tua vida porque você ama a Deus, ou que tudo vai se resolver porque você ama a Deus, ou que no final tudo dará certo porque você ama a Deus. Esse texto está dizendo que todas as coisas vão cooperar em função do propósito de Deus na sua vida. Não é nos seus desejos do seu coração que as coisas vão dar certo. É no rumo dos propósitos de Deus. E às vezes, o rumo do propósito de Deus passa por coisas que te fazem sofrer, porque você não entendeu muito bem o que é o propósito de Deus na sua vida. E a gente vai entender qual que é o propósito de Deus no verso seguinte. E qual que é esse propósito de Deus na minha e na tua vida? Porque é um propósito para todos nós. Verso 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de quem? Do seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos. Ai, que texto maravilhoso isso aqui. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Em Cristo Jesus, Deus está cumprindo o propósito da redenção, que é restaurar no homem a imagem do Criador que se perdeu no Éden. E como é que ele faz isso? Ele não faz isso mais através da imago Dei, ele faz isso agora através da imago Christis. Quando eu e você aceitamos Cristo Jesus, quando eu e você andamos com Cristo Jesus, quando eu e você contemplamos diariamente a Cristo Jesus, nós somos transformados pela contemplação do Cristo e somos feitos pouco a pouco mais semelhantes a Jesus, de maneira que pouco a pouco a imagem de Cristo começa a ser percebida em nós. E quando a imagem de Cristo começa a ser percebida em nós, porque vivemos uma vida de discipulado, porque vivemos uma vida de conformação com Cristo Jesus, aí então a imagem de Cristo começa a se manifestar em nós, e pouco a pouco nos tornamos um pouquinho mais restaurados, a imagem do Criador que perdemos no Éden. É esse o processo da redenção. Só que quando nós aceitamos Jesus, uma coisa acontece.
ele se torna nosso irmão. E ele não se torna apenas o nosso irmão, ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos. Quando eu aceito Jesus e nasço de novo da água e do Espírito, eu me torno um filho, herdeiro de tudo aquilo que Jesus, o primogênito, mereceu e merece. Eu não recebo a graça do Pai porque fiz por merecer. Eu recebo a graça do Pai porque o meu irmão mais velho fez por merecer. Você entende isso? Não é sobre o que eu faço ou deixo de fazer, é sobre o que ele fez e deixou de fazer. E conforme eu vou me tornando a imagem do Cristo, eu vou me compreendendo como filho. Note, eu não me torno um servo de Cristo Jesus, eu me torno irmão de Cristo Jesus. Note, eu não me torno servo de Deus, eu me torno um filho de Deus. É o próprio Jesus quem vai dizer no capítulo 13 de João, não é? Acho que é o 13 de João: não vos chamo de servos, porque vocês não são meus servos, vocês são meus amigos, eu vos chamo de irmãos, porque vocês são filhos de Deus. Não vos chamo mais de servos, vos chamo de irmãos. Você compreende essa dinâmica? Aqui existem duas lógicas de religião: aqueles que vivem na lógica do servo e aqueles que vivem na lógica do filho. E eu preciso dizer em nome de Jesus para você, que você vá embora daqui hoje, talvez pela primeira vez, se compreendendo como um filho e não como um servo. E quando eu me compreendo como um filho e não mais como um servo, duas coisas principalmente mudam na minha dinâmica de vida. Quando eu me compreendo como filho, a primeira coisa que muda é a minha relação com o próximo. E a segunda coisa que muda é a minha relação com Deus. Quando eu me entendo como um filho, a minha relação com o outro muda. E por que muda? Porque quando eu me compreendo como um filho, quem está do meu lado é quem? Se eu sou filho, quem está do meu lado é o quê? Esse seu coleguinha aí do lado, que você abraçou quando chegou, cumprimentou, ou nem olhou na cara porque não gosta. Essa pessoa que está do seu lado, que você sentou aí, daí ele veio e sentou, essa pessoa, ele é o que teu, se você é filho de Deus? Ele é o que teu? É teu irmão. Mas se você vive na lógica do servo, esse que sentou do seu lado não é teu irmão, ele é teu concorrente. E quando você está na lógica do servo, o teu concorrente, ele disputa a mesma vaga do carinho e do gosto do patrão. De maneira que quando eu estou na lógica do servo, eu vivo tentando mandar bem, eu vivo tentando obedecer as regras. A minha vida é norteada em função de obediência às regras e às normas da empresa, para quem sabe o patrão passe a gostar de mim. E quando eu faço muito bem e o meu coleguinha do lado não está fazendo tão bem quanto eu faço, como ele é meu concorrente, a primeira coisa que eu faço é falar assim: Senhor, graças a Deus que eu não sou como esse meu irmão aqui, esse meu do lado aqui, ó, esse aqui. Graças a Deus que eu não sou como ele. Porque olha, talvez eu não esteja fazendo tudo, mas ele faz muito menos do que eu. Porque ele concorre comigo. Então, para agradar a Deus, ao invés de eu me medir com Cristo Jesus, o primogênito, eu meço a minha vida com o do meu irmão do lado, o colega. Olha, eu não estou fazendo tudo, mas esse aqui está fazendo bem menos, hein? Porque ele vive na lógica do servo. Ele quer mostrar que ele não está tão mal assim, porque tem alguém do lado dele que está pior. Deixa eu falar uma coisa, ele não é pior do que você só porque o pecado dele é diferente do seu. A única coisa que faz você diferente dessa pessoa que está do seu lado é que o pecado dele é diferente do seu. Talvez o pecado dele seja mais visível que o seu. Talvez ele seja até mais honesto que você, porque ele disfarça menos quem ele é do que você, que disfarça muito bem. Talvez ele esteja mais propício a compreender o perdão de Deus do que você, que é um bom religioso, porque aparenta ser um bom religioso. Mas se você estiver vivendo na lógica do servo, a gente tem um problema aqui na tua jornada. A segunda coisa que muda, quando eu me compreendo como filho, é a minha relação com Deus. E para encerrar ilustrando isso, eu quero convidar você a Lucas 15. Em Lucas 15 você sabe que Jesus conta 3 histórias. E eu não vou contar as 3 histórias, fique tranquilo. Mas eu preciso muito que agora você conecte na tua Bíblia. Que você deixe tudo de lado agora. Lê comigo isso aqui. Em Lucas 15, quando a gente chega em Lucas 15, Jesus está num grande problema aqui. O problema de Jesus é que ele estava comendo com um tipo de gente
e que os líderes da igreja dos dias de Jesus não gostavam de andar com aquelas pessoas, porque o pecado delas era muito visível. Não era muito legal você ser amigo delas. E se você quisesse manter a sua preservação, sabe? A sua postura, os seus cargos no sinédrio, o seu status no estabelecimento religioso, na instituição religiosa dos dias de Jesus, você tinha que saber com quem você anda e com quem você não anda. Mas Jesus não estava muito preocupado com isso, porque Jesus andava com essa galera toda. Olha o que está escrito no verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: quem é esse homem que recebe pecadores e come com eles? Jesus comia com todo aquele tipo de gente que você ensinaria seus filhos a não andar junto. Você estava ensinando seus filhos a ser como o fariseu e não como Jesus. Só para te lembrar. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo, que está sendo ensinado nos evangelhos. E nesse momento de incômodo, Jesus resolve contar 4 histórias. Alguns teólogos vão dizer que são 4, alguns teólogos vão dizer que são 2. A história da ovelha e da moeda, a história do filho mais novo e mais velho. Ou 4 histórias, a história da ovelha, da moeda, do mais novo e do mais velho. Bom, de toda forma não são 3, são ou 2 ou 4 histórias. Mas as 2 últimas histórias, ou a última história que começa no verso 11, depois de ele falar das ovelhas e depois dele falar da moeda, olha o que ele diz. Continuou Jesus, verso 11, lê comigo na tua Bíblia. Certo homem que tinha 2 filhos. Quem eram esses 2 filhos? Jesus estava representando os 2 grupos do verso 1. Quem estava no verso 1? Os publicanos e pecadores, que era aquela gente ruim, frequentador de promiscuidades, de balada, gente que não vai para a igreja. E os escribas e os fariseus, que eram os frequentadores de culto, gente boa, crente, fazia tudo certinho. Eram os 2 grupos, 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos. Quem era o pai? Deus. Quem eram os 2 filhos? Esses 2 tipos de gente. Verso 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Quando Jesus começou a contar essa história, eu fico pensando que a galera da igreja que estava achando ruim de Jesus comer com aquele pessoal, deve ter dito assim: é isso mesmo, Jesus, fala para essa juventude perdida de hoje em dia, o que acontece quando sai da igreja, o que acontece quando abandona os caminhos do Senhor, fala para eles o que acontece, Jesus, é isso mesmo. Eles começaram a aplaudir Jesus, agora sim Jesus está pregando direito. Poxa, já era tempo do Jesus falar o que tinha que falar para esse povo, não é? Porque Jesus só vai graça, amor, perdão, agora, é isso mesmo, Jesus. Mas Jesus não tinha terminado a história ainda, mal sabiam eles o plot twist que ia ter. Verso 17. Então, caindo em si, e eu amo esse verso, todas as vezes que nós nos afastamos de Jesus é porque estamos fora de si. Todo ato de abandono dos caminhos de Jesus é um ato de quem está fora de si. Mas mesmo lá longe, no país distante, o Espírito Santo continuava intercedendo, porque o pai não parou de orar pelo filho. E o Espírito Santo incomodando o coração daquele menino, incomodando, até que chegou uma hora que o sofrimento dele foi usado para o propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de restaurar no menino a imagem do pai que se perdeu quando ele foi embora. E o verso 17 começa dizendo assim: chegou uma hora na vida daquele menino, e eu preciso te dizer, se você ora por um filho, ore para que essa hora chegue logo. Em algum momento o Espírito Santo vai fazê-lo cair em si. O verso 17, caindo em si, disse: quantos o quê? Quantos o quê? Quantos servos, quantos trabalhadores da casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Aquele menino, ele começou a perceber que era melhor ser servo na casa do pai do que estar fora dela.
Aquele menino, ele viveu uma vida toda sem se perceber como filho, sem se entender como um filho. E talvez tenha sido isso o fator que o fez ir embora. Porque ele se relacionava com o pai como se o pai fosse um patrão e não um pai. Ele nunca compreendeu o pai como pai. Ele se relacionava com o pai como um servo, de maneira que quando ele decide voltar, ele não se associa com o irmão mais velho. Ele não pensa assim, o meu irmão está lá em casa. Não, ele pensa assim, os servos do meu pai. Os servos do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Trata-me como um dos seus servos. Aquele menino não queria ser filho. Ele não aprendeu a ser filho. Ele viveu uma vida na casa do pai sem entender que o pai é pai. Deixa eu te falar. Eu conheço muito crente que vive 50 anos na casa do pai, mas vive como um servo. Até hoje não entendeu que o pai é pai. Deve ser muito triste a vida religiosa dessas pessoas. Muito triste. E o texto diz que ele volta. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. Note. O ato redentivo não está na decisão de volta do filho, de retorno. O ato redentivo do texto está no ato do pai, saindo do seu lugar, correndo, o alcançou. O pai saiu correndo ao encontro do filho. E quando o encontrou, ele o abraçou e o beijou. Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele menino disse assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu... Com quem? Aquele menino não voltou para casa. Aquele menino não voltou para a vizinhança. Aquele menino não voltou para o bairro ou para os amigos. Porque talvez tenha sido tudo isso os motivos que o fez ir embora. Eu fico imaginando os vizinhos daquele homem rico. Você viu, rapaz? O filho do homem rico lá diz que foi embora. É mesmo, foi embora? Foi embora. A menina não está sabendo, parece que ele está se dando mal lá. Eu fiquei sabendo que ele está comendo até comida de porco. Bem feito também, não obedecia o pai. Aquele menino lá eu já sabia, desde que nasceu a gente já sabia que ele era assim. Não estava na cara. Realmente, eu também não ia querer voltar para esse lugar. É difícil voltar para um lugar em que depois que você saiu, as pessoas ficaram falando tudo isso de você a seu respeito. Mas aquele menino não voltou para a igreja, não voltou para o hall de membros, ele não voltou para a vizinhança, ele voltou para o pai. Talvez eu esteja falando de alguém que é abjeto de igreja, não gosta de igreja. Mas deixa eu te dizer, não tem vida longe do pai. Se você ainda não está pronto para voltar para a igreja, eu quero te dizer, não volta para a igreja, mas volta para o pai. É sobre o pai. Não é sobre os irmãos e os vizinhos. Eles são isso aí mesmo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ele preparou um álibi. Ele preparou um pedido de desculpas, porque ele achava que o pai estava preocupado com o que ele fez. Lembra Deus? Lembra Deus no Éden? Deus não perguntou para o Adão o que ele fez, perguntou onde ele estava. O pai não estava preocupado com o que o filho fez, porque não é sobre o que o filho fez lá fora no mundo. É sobre onde ele estava, que ele não estava aqui. E diz que quando o pai o viu ao longe, ele foi ao seu encontro, e o abraçando, beijou. E o filho disse ao pai, verso 21, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando o filho estava na sua justificativa, no seu álibi, o pai interrompeu o filho. O pai disse assim: não me interessa o que você fez, não estou preocupado com o que você fez, não é sobre o que você fez, não é sobre os seus atos pecaminosos, não é sobre a sua desobediência, não é sobre o quão longe você foi, é sobre onde você estava, que era para você estar aqui. Gente, a gente não trata assim as pessoas. A gente quer punição para quem erra. Já percebeu? A gente tem fetiche por punir. A gente não tem anseio por salvar. A gente está na lógica do servo, dos fariseus. A gente não está na lógica de Cristo Jesus e do Filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Começou a ter uma festa, porque aquele menino voltou para casa. Note, o pai pôs ele para dentro de casa, colocou as roupas de um filho, o anel de um filho, e disse assim: meu filho, você é meu filho. Por que você foi embora? Você não é meu servo, você é meu filho. O pai não pediu para ele ficar 6 meses na casinha lá fora. Olha, vamos aqui, deixa eu pegar aqui o manual de regras da nossa casa, meu filho. Olha, o manual de regras da nossa casa diz que para quem vai embora, como você foi, gastou todo o dinheiro. Então você precisa ficar 6 meses. Vamos votar aqui com o seu irmão. Quanto tempo você vai ficar lá na casinha lá fora, para a gente ver mesmo se você mudou de vida. Se você está arrependido e mudou de vida. Quando a gente perceber que você está arrependido e a gente perceber que você demonstra mudança de vida, aí então a gente aceita que você entre dentro de casa. Não, porque não é sobre isso. Nenhuma exigência moral de prestação de contas. Não há exigência moral de prestação de contas no processo da salvação. Você é meu filho, entra para dentro de casa. Aquele menino entrou e começou uma festa. Mas a história continua e termina assim: ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e o quê? E as danças. Aquele menino não gostava de dança e música muito barulhenta, ele não curtia isso. Porque ele era um servo certo, obediente, ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele não aceitava essas coisas. Não, o que está acontecendo aí? Quem que está fazendo essa bagunça na casa do meu pai? Olha o que a casa do meu pai está virando. Virou essa bagunça aí agora, a casa do meu pai. Agora, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É que o filho mais novo chegou. Aquele que estava perdido no mundão, mas ele mudou de vida. Ele está usando a mesma roupa, ele está usando o mesmo perfume, ele está... O que aconteceu? E o meu pai está dando uma festa, tem dança, tem churrasco. Porque estava tendo um churrasco ali, na história de Jesus. Chamou um dos criados, verso 26, e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ao invés daquele menino ficar feliz, ele ficou bravo. Porque tem crente que fica na bronca que Deus quer salvar os outros. Fica mais na bronca ainda que Deus, quando quer salvar os outros, faz festa, tem música, tem dança. Ele não gosta disso, ele está errado isso. Está errado isso aí, tá ok? Vamos ter que mudar isso aí. Verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mais uma vez na história, é o pai que sai em procura do filho, agora em busca do filho mais velho. Ele sai de casa em procura do filho mais velho. Verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: pai, há tantos anos que eu te... Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu, não é meu irmão, tá vendo? É teu filho, não é meu irmão. Porque para quem vive na lógica do servo, quem está do lado não é irmão. Olha o que ele fala: aquele menino viveu a vida toda na casa do pai, obedecendo o pai, mas ele nunca reconheceu o pai como pai. Ele não achava que era filho, ele achava que ele era servo. Pai, há quanto tempo que eu te sirvo? Tem gente na igreja que tudo que ele tem para mostrar para Deus é a sua obediência. Tudo que ele tem é a sua obediência. Infelizmente é insuficiente. Aquele menino era perfeitamente obediente. Sabe qual que foi o único pecado daquele menino? Não amou o seu irmão. Tem um monte de gente, crente obediente, que não ama o diferente, que é incapaz de amar o diferente. Que pena, perdeu o jogo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus filhos, meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar por ele um novilho cevado. Note, o texto não diz que o menino mais novo gastou dinheiro com meretriz. É uma inferência do mais velho. Talvez fosse o que o mais velho quisesse fazer se tivesse coragem de sair de casa, mas como nunca teve, ele só imaginou: meu irmão está lá, deve estar gastando tudo com meretriz. Verso 31. Então lhe respondeu o pai:
meu filho. Tu és meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa para você, você não é meu servo, você é meu filho. Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu, já é teu. Você não tem a herança porque você fez por merecer, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por quê que tudo isso aqui é teu? Não é porque você me obedeceu como um bom servo. Não foi sobre isso. Não é isso que te deu o direito de ganhar a salvação. Você só será salvo porque você é meu filho. Não é porque você é obediente, e nem porque você é desobediente. É porque você é meu filho. Tu sempre estás comigo, e tudo que é meu já é teu por herança. O problema é que existe um pecado da rebelião, que é o que o mais novo cometeu quando saiu de casa, que ele disse assim: eu não quero mais que você seja meu pai. Ele ergue o punho e diz: esse aqui está perdido. Não é sobre como dentro de casa ele estava obediente ou desobediente. Não, porque dentro de casa ele estava reconhecendo o pai como pai, e é isso que basta. Mas você não acredita nisso. Eu sei que é difícil acreditar nisso. Por isso que precisa de fé. Fé de que o sacrifício do filho mais velho, primogênito, é suficiente para nos tornar irmãos e filhos, herdeiros da mesma salvação. Mas o texto termina assim, olha: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E aqui está a maior ironia dessa história de Jesus. Quando Jesus começa a sua história, o filho mais novo, frequentor de balada, e ele começa a história do lado de fora da casa e perdido. Mas quando Jesus termina a sua história, o frequentador de balada termina a história de Jesus dentro de casa salvo, enquanto que o obediente frequentador de cultos termina a história de Jesus do lado de fora da casa perdido. Sabe por quê? Porque apesar de obediente, não soube amar o seu irmão. Que Deus nos conceda a condição de nos percebermos seus filhos. Essa é a minha e a tua identidade. Servos, nós somos do próximo. De Deus, nós somos filhos. Podemos orar? Feche seus olhos assim como você está. Senhor Deus, muito obrigado por Cristo Jesus, o nosso primogênito. Obrigado porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança, e mesmo depois que o pecado nos roubou isso, através de Cristo Jesus, o Senhor tem restaurado em nós um pouquinho da tua imagem, da tua semelhança, até que o Senhor volte e essa restauração seja completa. Mas que até lá nós tenhamos a compreensão de quem nós somos. Que se porventura nós estejamos vivendo na lógica religiosa do servo, a gente passe a compreender que nós não somos servos, nós somos teus filhos. Vede que grande amor nos concedeu o Pai, o direito de sermos chamados teus filhos. Somos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.